Eu queria hoje dividir com você sobre um tema. Acerte o seu alvo. Acerte o seu alvo. Viva melhor, mais feliz, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Eu sempre gosto de contar essa história de alvos, porque eu não esqueço esse episódio. Um homem um dia visitou uma fazenda, e o fazendeiro foi mostrando a fazenda para ele. Andou por vários lugares na fazenda, e foi até no estábulo. Mas quando ele chegou no estábulo, ele achou tão interessante, porque era um estábulo de madeira, mas o estábulo estava cheio assim de alvos pintados. Toda a parede, todas as paredes com alvo pintado. E o visitante observou que a bala tinha acertado bem no centro do alvo, bem no centro. E ele foi olhando todos os alvos que estavam ali e observou isso, que quem atirou, atirou bem no centro do alvo. E ele voltou para o fazendeiro e disse: foi o senhor que pintou todos esses alvos? Ele falou: foi. Mas o senhor é um exímio atirador, o senhor acertou em todos, bem no centro. Ele disse: não, eu sou um péssimo atirador. Ele disse: mas como? O senhor acertou em todos. Ele disse: não, eu não acertei em nenhum. Mas eu estou vendo. Como que o senhor disse que não acertou em nenhum? Ele disse: eu faço assim, eu atiro primeiro e pinto o alvo em volta. Então por isso ele nunca tinha errado. Existem muitas pessoas que são assim. Ele quer fazer primeiro e pintar o alvo depois. Então ele nunca vai errar. Mas na nossa vida e nas Escrituras, o próprio apóstolo Paulo dizia: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse período da pandemia, da quarentena, mais do que nunca, há necessidade que você acerte o alvo, que você tenha um objetivo na sua vida, que você não venha errar de forma alguma, ou tropeçar, mas para você acertar, você precisa ter realmente essa compreensão: eu tenho que acertar, eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso pautar as minhas decisões pela palavra de Deus. Acerte o seu alvo, viva melhor, mais feliz. Como? Conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele diz: Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. O melhor lugar para você viver não é Belo Horizonte apenas, não é o nome da sua cidade. O melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Quando você tem essa consciência que você está fazendo a vontade de Deus, não importam as circunstâncias, não importa onde você esteja, não é um lugar demográfico, não é um lugar geográfico, é a atitude de dentro do seu coração. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas você precisa acertar o alvo. Nós não somos chamados para entender os caminhos de Deus, somos chamados para amar os caminhos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são bem mais elevados que os nossos, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Mas quando você escolhe viver no centro da vontade de Deus, o alvo é esse, o centro da vontade de Deus, você é dominado por uma paz tão grande, tão gloriosa. Nós todos somos aqui na terra só peregrinos e forasteiros. O grande drama é que muitas vezes queremos ter nossas raízes aqui, mas nossas raízes têm que estar lá. E isso faz toda a diferença. E diz a palavra: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Se as lentes dos meus óculos fossem vermelhas, eu estaria vendo aqui a página vermelha.
Se as lentes fossem amarelas, eu estaria vendo as lentes, a minha Bíblia aqui, amarelada. Mas elas são incolores e eu posso ver do jeito que é. Assim também, para você conhecer os caminhos do Senhor, você precisa ter essa disposição dentro. O seu alvo é esse, de conhecer o Senhor e depois fazê-lo conhecido, mas ao mesmo tempo entender o seu coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem esse alvo, você tem esse entendimento, que a sua vida está na vida de Deus agora, que você é dele, que Ele te ama, que Ele tem o melhor para o seu coração, que Ele se importa com você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a minha vida, diferente do propósito que Ele tem para a sua. Nós somos diferentes, mas quando você tem esse entendimento de uma forma assim muito clara, todas as coisas cooperam para o bem. Mas enquanto você reclama, enquanto você fica aí cuspindo, enquanto você fica aí tão bravo, e muitas vezes bravo com Deus, tome posse, entenda que Deus está no controle, entenda que Satanás, ele tem poder, mas ele não é todo poderoso. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. Acerte o alvo, viva melhor, mais feliz, conhecendo o quê? A vontade de Deus para a sua vida. Enquanto você não entender isto, que você precisa entender a vontade de Deus para você, e amar a vontade de Deus, abrir mão da sua própria vontade, e deixando o seu coração palpitando, dizendo: Senhor, eu quero fazer e viver a tua vontade. Hoje, tantas pessoas estão perdendo o alvo. A murmuração, a falta de entendimento, voltando as costas para Deus, se perdendo. Você precisa ter esse tipo de entendimento. Sobre você há uma unção. A unção do Senhor repousa sobre a sua vida. Ela permanece em você. Essa unção está aí. É o Espírito Santo em você. Você é o templo do Espírito Santo. E você pode viver essa realidade, desfrutar dela. Tudo posso naquele que me fortalece. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele não quer de maneira alguma que você viva. Jesus Cristo diz que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Jesus disse ao contrário: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Mas você precisa crer no que diz a palavra. Deus não nos deu a Bíblia simplesmente para nós estudá-la. Deus nos deu a Bíblia para nós vivê-la, para nós encarnarmos. Não é a força do seu pensamento positivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você diz: Senhor, sem ti eu não posso fazer absolutamente nada. Eu dependo do Senhor. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Nosso grande problema é a questão do relógio, é a questão do tempo. Nós achamos que eu peço agora, eu tenho que receber agora. Não é bem assim. Existe o tempo. Eu tenho uma netinha de 3 aninhos. Ela pede muitas coisas, mas com 3 aninhos ela não pode receber aquilo. Tem uma outra que vai fazer 2 aninhos. Ela pode pedir, mas nós não podemos dar, porque ela não sabe nem usar aquilo. Por que essa pandemia ainda está aqui? Será que Deus ficou com as mãos amarradas? Será que Ele perdeu o controle? Absolutamente. Nós nunca fomos chamados para entender os caminhos do Senhor, mas para amar os caminhos dEle, para amar. Quando você guarda no coração isto, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus é Deus. Ame o Senhor, não por aquilo que Ele faz. Ame o Senhor por aquilo que Ele é. Você conhece a história? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aquela multidão todinha comeu à vontade. Era
Fish à vontade, comeu pão com peixe, sanduíche à vontade. Sobraram ainda 12 cestos. Mas daí a pouco, o que começou a acontecer? Tinha gente que começava a caminhar com Jesus atrás dele para ganhar novamente sanduíche de pão e peixe. Ele falou: vocês estão me seguindo por causa do pão e peixe. Vocês têm que comer, eu sou o pão. Você tem que ter relacionamento. Eu vim, não foi simplesmente para dar pão e peixe para você. Eu vim para trazer vida para você. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida, vida com abundância. Não é apenas o existir, não é apenas o sobreviver. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Nem tudo Deus vai te responder, porque Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o amanhã. Quando Ele diz não para você, é porque é o melhor que Ele tem para a sua vida naquela hora. Tem gente que abandona a igreja. Tem gente que chuta o balde. Por quê? Porque Ele quer que seja feito do jeito dEle, na hora que Ele quer e com a motivação que Ele quer. Deus responde não. E quando Ele responde não, é o melhor. Uma vez, alguém encontrou uma pessoa, e era uma pessoa assim, muito positiva. E aí alguém disse para ele assim: do jeito que você fala, você vai achar até virtude no diabo. Ele disse: o diabo tem uma virtude. Qual é? A pessoa perguntou. Ele respondeu: ele é persistente. Ele não desiste, ele é persistente. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Nós ficamos muitas vezes indignados, porque não entendemos. Deixe Deus ser Deus. Ele não perdeu o controle. Quando você lê esse texto, dando sempre, não de vez em quando, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa dizer: o meu Deus. É o seu relacionamento com Ele, é a sua intimidade com Deus. Quando você diz: meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Muitas vezes você fica correndo atrás de pessoas para orarem por você. Não é errado você pedir para outras pessoas orarem por você, não. Pode. Mas você precisa dizer: meu Deus. Você precisa ter sua própria experiência com Deus. Você não pode ficar vivendo a experiência do outro. Você não pode ficar vivendo pelo jejum do outro. Você não pode viver pelas lágrimas do outro. É você. Você precisa ter seu relacionamento com Ele.